Então, estamos aqui de volta. Esse filme é de 1998, porém é um maravilhoso filme para este momento que a humanidade vive. O cinema é, como o teatro, a exposição de como a sociedade age, de como a sociedade pensa e se organiza. O cinema mostra, na verdade, o que o inconsciente coletivo da massa obsessivamente quer. O maior problema do ser humano é a consciência. O ser humano tem uma consciência suja, digamos assim. O que isso significa? O que é a consciência? A consciência é um espelho. Se eu me olho em um espelho defeituoso, eu verei a minha imagem, o meu rosto com defeito. Do mesmo modo, se a minha consciência é defeituosa por preconceito, por crenças limitantes, por opiniões rígidas, o que vai acontecer? O mundo ficará alterado de acordo com os defeitos da minha consciência. Ou seja, aquilo que eu penso, aquilo que eu espelho na minha consciência, não coincide com o mundo. Não tem reversibilidade entre o que eu penso, o que eu acho e o real do mundo. Feita essa introdução, eu vou dividir as minhas considerações sobre o filme Encontro Marcado em dois momentos. Um momento doce, como eu disse na abertura, e um momento de maior responsabilização. Senhores, este filme é puro realismo do que é o cotidiano. É o realismo frio da inteligência econômica, quando nós aplicamos um senso crítico em relação a como conduzimos a nossa vida, a como conduzimos a nossa saúde, os nossos negócios, os nossos afetos. Então, é um filme que nos convida a uma maior seriedade com a nossa própria vida. Então, vamos lá. Primeiro, o momento doce. Com esse filme, nós podemos compreender, apreciar, estimar, amar o dom da vida, o dom do tempo, da ação, do fazer, da realização. Enquanto há vida, há possibilidade de imensas experiências. Enquanto há vida, nós podemos fazer, nós podemos amar, nós podemos abraçar, nós podemos rir. De certa maneira, neste momento em que a finitude do ser humano está tão escancaradamente batendo à nossa porta, nós podemos pensar como a morte pode sublinhar a beleza de viver. Quando nós pensamos na nossa finitude, na possibilidade da morte, nós podemos pensar isso como um convite ao viver, ao poder fazer. Suponhamos, senhores, que o protagonista do filme tivesse vivido mais tempo. Quanta coisa ele poderia ter vivido na empresa, nos negócios, nos eventos, nas viagens, nos amores. Seria belo. Mas não, terminou, acabou. Nós temos um tempo, nós temos uma vida. E o que estamos fazendo com ela? Tempo e vida são a mesma coisa. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Então, recordar em alguns momentos, de vez em quando, todo dia, lembrar a nós mesmos da nossa finitude, vai acordar
a nossa responsabilidade com a vida, com o tempo e com as oportunidades que nos são oferecidas. Esse filme pode nos dar a possibilidade de um maior orgulho, de uma maior responsabilidade, de uma maior alegria no viver plenamente o aqui, o agora. Aliás, o presente é um presente e é o que nós temos, né? É o que nós temos. Esse filme nos convida a avaliar como nós conduzimos a nossa vida. Repito, como nós conduzimos o nosso tempo. Como nós conduzimos as oportunidades que a vida nos presenteia, senhores. Esse é o lado bonito que o filme nos traz, a possibilidade de dizer: eu estou vivo, eu estou viva e posso. E posso ser protagonista responsável, posso empreender com a empresa mais importante que é a nossa vida. Agora nós vamos falar um pouquinho daquele lado, digamos assim, amargo. A consciência sobre a nossa responsabilidade traz um compromisso conosco mesmo. E às vezes isso dói. Senhores, quem era Bill, o grande presidente da corporação? Quem era Bill como homem, como empresário, como marido, como pai? Quem era? É bacana se encantar com a história, mas quem era Bill? E quem é você? Quem somos nós? Se nós olharmos essas dimensões da vida do Bill, se olharmos a totalidade da história, que ali a gente tem no filme, é a historinha completa, era um fracasso total, não tem na vida de Bill nenhum ponto que seja de sucesso. Sabe, todas as grandes sabedorias filosóficas, religiosas, contam uma lenda. Essa lenda coincide em várias tradições, em várias culturas. Qual é a lenda? Diz a lenda que no momento da nossa passagem, da nossa morte, se dá um átimo em que se vê toda a nossa vida. Passa ali um filmezinho com toda a nossa existência. E nesse átimo nós revemos tudo o que fizemos. Daí, se nesse átimo eu olho e digo, bacana, fiz tudo o que foi possível e fiz bem, é o paraíso. Porque esta sensação de fiz com plenitude perdura na eternidade. E isso é o paraíso. E a morte, o momento físico da morte, se dá com serenidade, com paz. Agora, senhores, a gente foge muito deste assunto, né? Mas agora, senhores, se neste átimo a consciência tem a leitura de que não fiz tudo, perdi tempo, não fui sério com as oportunidades, é o inferno? A morte física, a passagem se dá com angústia, com sofrimento, talvez com desespero. E essa sensação, na eternidade, é um inferno. Então, de vez em quando, pensar, se hoje fosse meu último momento, qual seria a minha sensação? O Bill, voltando ao filme, como marido, não se vê, a mulher é morta.
todo o fracasso do Bill nasce no interior da família, da Sagrada Família. O noivo da bela, preferida e mais amada filha é o destruidor da empresa. É ele que vende a empresa. Exatamente o noivo da filha mais amada. E onde estava Bill, que nunca percebeu isso? E onde estamos nós quando estão sendo construídas as dinâmicas dos nossos insucessos? A primogênita era casada com quem, na prática, dá o ponto da passagem para a destruição da empresa. Havia naquele interior familiar uma dinâmica consciente ou inconsciente, não faz diferença, o fracasso vem da mesma forma. Esse pai ama com paixão exemplar as filhas que, cada uma à sua maneira, incubam um movimento e fazem a destruição de tudo o que aquele pai amava, como empresário, como pai. É sério? Qual foi o erro maior de Bill? O amor incondicional, obsessivo às filhas, e isso fez não se dar conta de que estava sendo preparado um desastre. Fala de amor, 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 mas no fim é um amor necrófilo, literalmente, porque se dá a morte da empresa e se dá a morte física, que, como disse antes, tudo podemos enquanto estamos vivos. Nada podemos aqui, neste plano, mortos. Eu estou falando para empresários, para empreendedores. A fala aqui do Cinecult Empreendedor é para quem está aqui lutando, fazendo negócios, abrindo empresas, descobrindo como mantê-las nesse momento grave do nosso planeta Terra. Então, quando eu digo vivos podemos tudo e mortos podemos nada, eu estou me referindo à concretude deste momento aqui. O Cinecult não é um encontro religioso, nem, enfim, eu tenho a minha religião, os senhores têm a de vocês, mas aqui nós estamos falando de business, de negócio, de uma empresa ter sucesso, lucro ou ir à falência. Combinado? Então, nós estamos falando de um filme, Vida, cuja empresa faliu. O grande presidente não vê, não se dá conta que o seu escolhido, que o seu preferido, seu braço direito, está armando tudo contra aquela operação, isto é, Bill, o grande presidente, foi incapaz de perceber a dinâmica inconsciente. Mas, Íria, é fácil compreender essa dinâmica inconsciente? Senhores, não. Da mesma forma que os senhores vão ao dentista, é preciso ir ao consultor que compreende a dinâmica psicológica inconsciente. Bill erra de tal maneira que a diretoria decide eliminá-lo. Por piedade, esperam a festa de aniversário. Na verdade, ele já estava eliminado. Então, falido na família, falido nos negócios. E, por fim, a terceira falência na saúde, porque, de alguma maneira, teve um infarto fulminante, jovem ainda. Poderia ter feito e vivido muitas coisas. Esse é o átimo que nós pegamos do filme, né? Um homem de 65 anos podia ter feito muitas e muitas coisas.
Portanto, senhores, Bill é simpático, a história é simpática, o moço que aparece ali como a morte é a realidade. Portanto, vemos um personagem que nos traz a ruína, o fracasso existencial, empresarial, o fracasso biológico, nenhum ganho, tudo acabado, por não ter compreendido uma dinâmica familística que levou à destruição. Se este empresário tivesse vindo a mim para uma consultoria, bastaria um sonho para eu desatar esse nó e ele decidir se faria diferente. Qual é o nosso drama como consultores? É que você, o cliente traz o sonho, você abre a dinâmica, mas ele poderia dizer, não, essa é a filha que eu mais amo e é quem eu quero que permaneça. O resultado seria a falência. A partir de um sonho, eu lhes garanto, essa dinâmica haveria se mostrado e se poderia, e é este o grande ponto que eu quero lhes deixar, se poderia ter evitado as falências, inclusive a biológica. Inclusive a biológica. Mas a empresarial, com certeza. Então, mais uma vez eu quero reafirmar por que o cinema, o filme serve para nosso crescimento como empreendedores. Porque, na verdade, o inconsciente do diretor, do roteirista e até mesmo dos atores traz à tona uma realidade que está no inconsciente. É uma projeção. Freud descreveu o mecanismo de defesa da projeção lá no século XIX, no último ano da passagem do século XIX para o século XX. A projeção do filme acorda as nossas projeções, acorda as projeções do nosso inconsciente. Por isso, o Cinecult é um instrumento, acima de tudo, de desenvolvimento das pessoas, dos empreendedores, dos empresários, dos líderes. O Cinecult pode abrir a consciência, limpar aquele espelho, para não jogar tudo na mediocridade do assim Deus quis, assim é o destino. O Cinecult possibilita que a nossa consciência desconfie de que, se tivéssemos entendido a dinâmica que levou à falência, poderíamos ter agido de modo diferente. Senhores, mais uma vez, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela paciência da audição, e eu desejo que nos encontremos em muitas edições do Cinecult Empreendedor da Associação Comercial do Distrito Federal, e finalizo agradecendo de coração ao presidente Fernando, aos meus parceiros de longa data, Liana e Ricardo Movite. Muito obrigada.